O Flamengo ele tem um time melhor, os times brasileiros eles têm vencido a Libertadores porque eles têm mais dinheiro e quem tem mais dinheiro contrata jogador melhor. Então, eles têm essa vantagem. Acho que a diferença técnica ela é um pouco menor do que eu acho que a maioria pensa, porque os que vêm para cá são os que podem estar aqui. E os que podem estar aqui, eles são bons jogadores, alguns muito bons, só que eles não são os melhores do mundo, assim. Então, a diferença de um time grande do Brasil para um time argentino, ela existe, tanto que o Brasil ganha as últimas 6 edições da Libertadores, mas ela não é uma diferença que hoje tem entre um time top da Inglaterra e um time português, por exemplo, comparando com o cenário europeu. Hoje é quase impossível um time como o Porto, Benfica, pegar um dos times tops da Europa, seja dos ingleses, do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, do Bayern de Munique, e eliminá-los. Aqui tem mais chance disso acontecer, de um time argentino, uruguaio, paraguaio, que hoje tem menos dinheiro que o brasileiro, ganhar do time brasileiro que tem mais jogadores de qualidade e tem mais dinheiro. A diferença ela é menor do que num universo em que estão os melhores times do mundo, mas há uma diferença, tanto que o Brasil está ganhando. Onde eles conseguem diminuir essa diferença, são 2 cenários que eles conseguem diminuir, que são os 2 cenários que estão aí na semifinal. Eles conseguem diminuir na altitude, os times brasileiros perdem bastante no Equador, o Palmeiras era um dos poucos que não perdia com frequência e perdeu, mas na maioria das vezes eles perdem lá, aí podem ganhar aqui e classificar, como na maioria das vezes acontece, mas a altitude dá uma equilibrada. E um ambiente hostil, um ambiente de um jogo, de um ambiente ruim para o time brasileiro, que empolga o time da casa, que vai para dentro, que joga um jogo mais físico, um jogo mais de força, coisa que o Estudiantes conseguiu fazer com o Flamengo lá em La Plata. O Estudiantes levou o jogo para um jogo de força, de contato físico, de empolgação e conseguiu levar para os pênaltis. E o Racing vai tentar fazer a mesma coisa, como o Olímpia fez, como o Peñarol já fez, se bem que o Peñarol ganhou aqui, não ganhou lá empatou, ganhou aqui. Então, esses times, a chance deles jogarem e diminuírem essa distância financeira, e que acaba sendo uma distância técnica, é levar o jogo para esse tipo de ambiente. E o Racing vai fazer com toda certeza. E o Racing tem, além disso, uma confiança enorme, porque o Racing está levando vantagem contra os brasileiros. O Racing, na Sul-Americana, ano passado, tirou o Atlético Paranaense, Corinthians e Cruzeiro. Ganhou a Recopa do Botafogo, bateu 2 vezes no Fortaleza esse ano na Libertadores. Então ele está confiante. É um jogo duríssimo, duríssimo. O Flamengo tem um time melhor tecnicamente, mas o jogo amanhã pode não ser um jogo técnico. O jogo em La Plata com o Estudiantes não foi um jogo técnico. O Racing vai tentar levar o jogo para o jogo físico. O Estudiantes conseguiu. O Flamengo amanhã a missão é tentar não deixar o jogo ir muito para o lado físico, tentar levar o jogo para o técnico. Se ele levar o jogo para o técnico, ótimo, mas esse ambiente hostil é o que vai ajudar o Racing a levar o jogo para contato físico, para disputa, para jogo no corpo, bola aérea, contato com os zagueiros, atacante girando em cima de zagueiro. É o jogo que o Racing vai tentar fazer. Agora, o Bruno falou do retrospecto do Racing contra brasileiros, que é positivo, contra o Flamengo é de 100%, né? O Racing enfrentou o Flamengo em 2 mata-matas e saiu classificado nos 2. O Racing saiu classificado contra o Flamengo na Libertadores de 2020, que foi ali o momento que tirou a moral do Rogério Ceni no Flamengo, depois mesmo sendo campeão brasileiro. O Rogério Ceni foi demitido do Flamengo da forma que foi, né, de madrugada, e teve ainda uma Supercopa também que o Racing eliminou o Flamengo, né, que foi em 92, se eu não me engano. Agora, um dado positivo para o Flamengo, Mauro César Pereira, é que o Flamengo nunca foi eliminado em uma semifinal de Libertadores. Sempre que ele chegou até essa fase, ele avançou para a final. Foi assim em 81, 2019, 2021 e 2022, né? Em 3 dessas situações, o Flamengo foi campeão e perdeu aquela Libertadores para o Palmeiras. Mauro, a pergunta que eu faço: Léo Ortiz em condições, acha que ele vai ser titular? O peso da volta do Carrascal e do Pulgar, além do Léo Ortiz, já que o Carrascal tem jogado muita bola, né, e vai voltar aí pro time do Flamengo. E outra pergunta que eu vi lá, né, estamos esperando por você. Alguma postagem do Sousa depois da cirurgia, mas não tem condições nenhuma, né? Não tem condição nenhuma do Sousa jogar contra o Flamengo. É um desfalque certo já, né?
Bem, vamos lá. Primeiro, um detalhe, uma correção. O Racing não chega à final desde 67, 58 anos. A semifinal, a última foi há 28 anos, que foi contra o Sporting Cristal. Então são quase 6 décadas sem chegar à final e, consequentemente, sem ganhar o título, só ganhou uma vez a Libertadores. Foi o primeiro argentino campeão do mundo e tal, mas depois não ganhou mais nada. Ganhou uma Supercopa em 88, né? Perdeu a de 92 para o Cruzeiro a final, depois de eliminar o Flamengo no Pacaembu. O Flamengo jogava no Pacaembu, o Maracanã estava fechado por conta daquele problema que houve na final do Brasileiro, que os torcedores caíram na arquibancada, o estádio foi interditado, o Flamengo começou a mandar jogos em outros lugares e jogou no Pacaembu contra o Racing e acabou sendo eliminado. Essa 2020 não é bem assim não, né, Thiago? Em 2020 o Flamengo eliminado pelo Racing na pandemia, todo desfalcado, o Flamengo inclusive, era o Racing do BKSS, o Flamengo do Rogério Ceni, Flamengo cheio de problemas e é eliminado nos pênaltis pelo time argentino. Mas não é aquilo que acaba com o trabalho do Ceni, não. O Ceni, depois disso, ele reformula completamente o time do Flamengo, arranca para ganhar o Campeonato Brasileiro em fevereiro. O campeonato acaba no ano seguinte. Ou seja, depois disso, o Rogério teve o seu melhor momento no Flamengo. Ele remonta o time, Arão vira zagueiro, porque ele não tinha o Rodrigo Caio, o Diego vira volante, o Gabriel joga absurdamente bem. Acho até que ele foi mais protagonista em vários jogos do que em 19, que ele dividia protagonismo, ele assumiu vários jogos, o Gabriel foi fantástico naquela temporada, naquele campeonato, e o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro. Aí mais adiante ele é sacaneado quando o demitem depois de uma derrota para o Atlético por 2-1, o Flamengo todo esfacelado, jogadores convocados, a Arrascaeta voltando da Copa América, ainda perde um gol feito no final, né? E o Flamengo não contratava ninguém, porque está na pandemia, não tenho dinheiro, não posso contratar. Não tinha jogador, faltava até jogador para compor algumas posições. Essa foi a história real do Rogério Ceni. A eliminação para o Racing foi o que causou esse impacto, tanto que ele não foi demitido, ele continuou e foi campeão brasileiro, né? E foi campeão carioca, e foi campeão da Supercopa em cima do Palmeiras, e ainda ganhou uma Taça Guanabara de quebra. Isso tudo foi depois da derrota para o Racing. Aí é uma diferença de opinião minha e sua. Eu acho que o Rogério perdeu a moral com a torcida do Flamengo na Libertadores. Não é opinião, é informação. Você falou que ali... Informação sua, Mauro. A minha é outra. Dezembro, eu estou colocando informação, não é opinião. Em dezembro... Sim, mas por que você acha que o Rogério Ceni foi demitido, sendo campeão brasileiro? Porque ele perdeu para o Racing, que era muito mais fraco na Libertadores. Você errou, a informação está errada. Você falou que em dezembro o Flamengo... Está errada para você, Mauro, não para mim. Vamos falar junto, não vai chegar a lugar nenhum. Ué, mas aí é mole pra você. Você começa a falar que eu tô dando uma informação errada. Em dezembro, o Flamengo foi eliminado pelo Racing. E o Rogério saiu no meio do ano só. E depois disso ele ganhou os títulos pelo Flamengo. Eu sei, mas ele perdeu muita da moral dele no Flamengo eliminado pelo Racing. É isso que eu tô falando. Foi a derrota pro Racing nos pênaltis que sepultou a passagem do Ceni pelo Flamengo. Isso foi depois. E aí a opinião minha. Ele foi da sacaneado. Ok. O Sousa não joga. O Sousa quebrou o maxilar. Aliás, eu vi torcedor do Flamengo cobrando do Pedro, isso é uma covardia, que ele jogasse com o braço quebrado, né? Aliás, o seu irmão Gustavo até já explicou a situação dele, que tem que esperar, tem que calcificar, que talvez ele jogue mais esse ano. Porque o Sousa queria jogar com uma máscara. Gente, isso é conversa fiada do jogador, é jogar para arquibancada. O cara tá com a cara toda arrebentada, operou ontem o maxilar, aí alguém diz, ele queria jogar com a máscara, e tal, aí o torcedor fala, nossa, olha o nosso jogador, ele quer jogar até com a máscara, até com a perna quebrada, o cara joga, pescoço arrebentado. Não vai jogar, o médico não é maluco de deixar um cara jogar depois de uma cirurgia delicada que ele passou ontem. Inclusive os médicos aqui na Argentina disseram até que se ele fosse jogar futebol nessa situação, poderia ter sequelas, até que afetasse a visão dele, porque está envolvendo todo o rosto, né? Você quebra o maxilar, você tem uma série de conexões aqui que são complexas, não dá para brincar com isso. Então, o Sousa não joga, não há a menor chance dele jogar. E essa história de ficar comparando a suposta intenção dele de jogar com o rosto, com a maxilar quebrado, com o Pedro, como se o Pedro tivesse que jogar com o braço quebrado, não tem condição do Pedro jogar, gente. O cara sofreu uma lesão, uma fratura menos de uma semana. Amarra uma tala, o Romário jogou. Cada lesão é uma lesão, cada contexto é um contexto. Como é que o centroavante vai jogar com o braço quebrado, gente? Como é que ele vai fazer uma proteção de bola? Se ele cai no chão de novo? Pelo amor de Deus, que loucura. O rapaz tem que... Aliás, o Pedro, ele pode ter os problemas dele, atuações ruins, já critiquei muitas vezes uma certa presunção ali em algumas jogadas, contra o próprio Estudiantes, que perdeu aquele gol feito, jogou muito mal em La Plata, mas o Pedro voltou de uma lesão gravíssima em 7 meses. Uma lesão que dura 9, 10, 11 meses para voltar. O próprio Neymar levou um ano, sei lá quanto tempo, para voltar. Ele voltou em 7 meses. Então não dá para colocar em dúvida o empenho do rapaz
para estar em campo pelo Flamengo. De fato, ele se empenha. Ele faz o tratamento, ele faz tudo direitinho. Agora ele acabou de quebrar o braço. Eu acho uma sacanagem o torcedor do Flamengo ficar rotulando o cara como se o cara estivesse fazendo corpo mole. Pelo amor, o cara tá com o braço quebrado, irmão. Ah, mas joga com o pé, tá bom. Então o braço não faz nada. O braço faz o quê? Amarra na tipó e sai correndo. Beckenbauer em 70, na Copa de 70. Não existe, gente. E o médico nem liberaria, nenhum médico liberaria. O mesmo caso do Souza. Agora, eu acho até que a tendência, até o Vampeta e o Bruno podem até falar sobre isso se quiserem, é que ele mude o sistema de jogo. Ele não vai jogar com 3... O Souza é um zagueiro que às vezes joga ali um pouco mais à frente, mas ele tinha 3 zagueiros, né? Colombo, o Souza e o Marco Rojo, né? Ele já não tem o Pardo, que é titular, que está machucado e está fora. Se machucou antes. Sem o Souza, eu creio que entra o Nardoni, que voltando de lesão só jogou parte do jogo do Maracanã, e ele tem Nardoni, Almendra e Zuculini no meio campo, uma linha de 4, né? Com o Moura ou Martirena. Martirena é mais ofensivo, o Moura marca mais. Ele tem que ganhar o jogo, vai ter que fazer uma escolha. Eu acho que ele vai de Martirena, para tentar fazer pressão, tentar ser mais agressivo, especialmente no começo do jogo. Colombo e Rojo na zaga, o Rojo que contundiu o Souza, nem fez o gol contra, o gol, na verdade, no chute do Carrascal bate nele, por isso que entra, e o Rojas, que era a dúvida semana passada, se recuperou muito bem, jogou e vai jogar de novo. E aí o ataque tem a dúvida, né? Solari, o Maravilha Martins, que é o centroavante, que foi muito isolado no Maracanã, e aí ele pode ter o Conec pela esquerda ou o Balboa, que é um centroavante. Se ele colocar o Balboa, é fácil lembrar o nome, é só lembrar do Roque Balboa, aí é porque ele vai ter 2 centroavantes. Eu acho que essa possibilidade ela é real, porque o atacante artilheiro da Libertadores, né, o Adriano Maravilha Martins, ficou muito sozinho contra o Flamengo, e ele vai tentar ocupar a área do Flamengo, creio, despechar a bola, cruzamento na área, vai tentar pressão, e mais gente na área pode dar uma chance maior de chegar a um gol rápido, de preferência, do ponto de vista do Racing. Mas para o Flamengo, acho que vai ter mais espaço na última linha. O Colombo e o Rojo não são zagueiros rápidos. Se for o Martirena, é o lateral que vai embora. Já jogou até na linha de meio campistas em algumas partidas com o Gustavo Costas nessa temporada. O Rojas também do outro lado ataca bastante, é importante ali ele fazendo jogada de fundo, né, buscando cruzamento. Eu acho que o Flamengo vai ter espaço. Teve espaço no Maracanã quando o Racing marcou alto. Teve jogadas aí que não conseguiu trabalhar bem. Eu acho que aí vai ter espaço. Eu acho que o Felipe tem que pensar, o Felipe Luiz, muito nesse cenário de pressão alta do Racing, no começo do jogo principalmente, e como explorar o espaço que vai surgir. Vai surgir. E acho que a tendência é o Carrascal e o Arrascaeta jogarem juntos e um deles fazer o papel de falso 9, não ter ali o Plata, etc. Acho que essa é a tendência. Eu acho que ele vai de Luiz Araújo e Plata nas pontas, e o Arrascaeta e o Carrascal, os 2 meias ali, né? Não sei se um deles como centroavante, como falso 9, ou os 2 entrando na área, se movimentando e revezando. Ou até o Plata caindo por ali, porque o Plata ele circula muito. Então o Carrascal cai pela esquerda, a Arrascaeta cai pela esquerda, o Plata pode circular e aparecer por dentro. Eu imagino algo mais ou menos assim. E acho que o Luiz Araújo tem que jogar. Que no jogo desse, o cara que chuta, bate pro gol, tem que estar em campo. Já não tem o Pedro. Então tem que ter um cara que chuta no gol. E o Luiz Araújo é um cara que faz gol. O Luiz Araújo e o Arrascaeta são os caras mais importantes nesse contexto do Flamengo, que são os caras que fazem gol. São os finalizadores. O Carrascal não é um exímio finalizador, o Plata não tem muitos gols, né? O Samuel Lino acho que deve ficar no banco, nem deve começar jogando porque a fase dele é muito ruim. Esse jogador tem que ser trabalhado, cobrado e entrar num contexto mais favorável, que ele está sem confiança nenhuma, é constrangedor até, né? E ele não pode fazer isso, porque ele custou muito dinheiro, tem que jogar bola. Tem que jogar bola, ele tem que dar a volta por cima. Que negócio é esse? 22 milhões de euros, agora não consigo. Tem que jogar, tem que dar a volta, tem que ter personalidade, tem que reagir. E então acho que vai ser bem que por aí. O Bruno Henrique aí é brincadeira, né? O Bruno Henrique, o Felipe tem que preservar o Bruno Henrique, até em respeito à história dele no Flamengo. O Bruno Henrique está tendo a sua imagem desgastada, sendo colocado em campo e jogando tão mal, ele não está conseguindo render. Então, acho que no caso do Bruno Henrique, nem tem cabimento pensar em colocá-lo. O Juninho, claro que não vai jogar, né? Ele pôs Juninho contra o Fortaleza, os 42, vai botar agora? Não vai. Pode entrar no sufoco no final do jogo de novo. Nem acho que ele deva ser titular. Eu acho que o mais adequado, eu acho que seria isso aí, os 2 pontas e esses 2 meias que são talentosos, são hábeis, o Carrascal é driblador, né? Fazendo ali um deles o papel de falso 9, que os 2 já fizeram. Tanto o Arrascaeta quanto o Carrascal já jogaram por ali. Eu acho que é a opção mais interessante que ele tem na ausência do Pedro e na falta de um centroavante que ele confie, né? Que ele não tem. E o Alaciano também não é centroavante, ainda tem isso.
pode até jogar ali, mas também não é centroavante. Até no jogo do Fortaleza teve uma bola que passou pela pequena área e ele estava na marca do pênalti. Você percebe que não tem aquele faro do artilheiro que busca aquela região do campo, que a bola vai sobrar e vai meter para o gol. Às vezes acontece. Aconteceu contra o Chelsea, ele fez o gol. Mas nem sempre, porque não é bem a característica do jovem atacante. Ora, o Mauro falou dessa situação, como o Racing deve jogar, né? Pressionando. Vamp, você acha que tem como o Flamengo surpreender o Racing? Porque o estilo de jogo do Flamengo é marcando pressão na frente e é tendo posse de bola. Agora, vai ser um jogo, como a gente já está aí falando, esperando, o treinador do Racing incentivando, de muita pressão. Você que jogou bola, Vamp, tem como o Flamengo entrar em campo no El Cilindro, jogando o jogo que ele joga no Maracanã, pressionando, posse de bola, ou não, ou é impossível? O Racing vai fazer o Flamengo recuar e o Racing vai pressionar e vai ficar atacando. Porque se o Flamengo recuar muito, é tudo que o Racing quer. Ou não tem como evitar isso acontecer? Então, isso até que eu queria perguntar pro Mauro, né? O Mauro conhece muito mais a fundo o time do Racing, né? Jogador por jogador. A gente conhece bem o Flamengo, tudo. O Racing vai precisar mudar, ele precisa reverter um resultado, ganhar os jogos pelo resultado simples e levar aos pênaltis. Ele tem que ganhar o jogo por uma diferença de 2 gols. Perdeu o seu principal jogador ali, né, que eu sou com problema ali de contusão, mas a possibilidade desse Flamengo sair com Pulgar, Saul e Jorginho, Rascaeta, Carrascal e Luiz Araújo, sem o Prata, já que o Pedro não joga. Porque se a gente pegar nos confrontos de mata-mata, o Flamengo dá 1-0, ganha do Inter no Maracanã de 1-0, né? Foi 1-0 no confronto. Uhum. E no segundo jogo, em Porto Alegre, aquela mobilização toda, o Inter não deu um chute no gol, o Saúl jogou, deitou e rolou. Foi o melhor jogo do Flamengo em termos de mata-mata. Porque não foram ainda muito, mas assim, pegou o Estudiantes, tomou um sufoco lá, foi pro pênalti. Contra o Inter não sofreu em nenhum momento. Foi muito melhor. A possibilidade será de Saúl jogar, porque um jogador desse nível, se não tiver com um problema sério de alguma contusão que o incomode, ele foi contratado para estar nesses jogos. Nesse jogo aí, ó. Você não traz o Saúl da Europa, um jogador internacional de seleção, um jogador que jogou Chelsea, Atlético de Madrid, para estar nesse jogo aí. Há possibilidade, mano? Você acha que há possibilidade de fazer esse cinturão que Pulgar, Saúl e Jorginho, e são 3 caras que tem passe bom, o Pulgar um pouco mais defensivo, mas Jorginho e Saúl saindo mais, com a Rascaeta flutuando, Carrascal de um lado e Luiz Araújo do outro? Eu acho possível também, o Vamp. De repente ele pode ter essa formação, né? E aí ele pode usar o Arrascaeta como falso 9, o Carrascal caindo pela esquerda, o Luiz Araújo pela direita, guardar o Plata para o decorrer do jogo. Tem essa possibilidade também. Eu acho que é uma possibilidade bem razoável. Depende muito de como os jogadores estão, né? O jogo de sábado, os caras não estavam legais, não, né? Estavam bem empregados, os jogadores não estavam bem fisicamente. Eu acho que ele vai analisar essa questão também. Mas pode ser também uma alternativa para ocupar mais o meio-campo, ganhar ali os duelos, né? E ter, assim, porque ele tem jogado muitas vezes com 2 homens do meio-campo, na verdade, e aí ele conta com a recomposição dos pontas e tal, mas o meio-campo fica mais vazio, né? E ele colocando um trio, porque o Racing vai ter 3 homens do meio campo, e é um bom meio campo. Com Almendra, Zuculini e Nardoni, é um bom meio campo. O Nardoni chuta bem de fora da área, o Zuculini tem feito gols, e então assim, é um bom tripé de meio campo. Acho que é a formação mais interessante que o Gustavo Costa pode ter no momento, porque o Vietro não está bem, tem tido muitos problemas físicos, né? Que é o meia mais para jogar mais à frente, mas é o camisa 10, né? E por isso ele é reserva, inclusive. Mas acho que essa é uma outra possibilidade. Mas de uma forma ou de outra, acredito que o centroavante será um falso 9, seja o Arrascaeta ou o Carrascal. E é um Flamengo, né, Bruno, que ele não pode também recuar tanto. Não pode, porque senão vai ser ataque e defesa com uma vantagem de só um gol. É você pedir para ser desclassificado. Agora, eu repito para você a pergunta que eu fiz pro Vamp. Tem como o Flamengo não ser pressionado? Por quê? Porque o ambiente do estádio
vai ditar o ritmo do Racing. Agora, o Flamengo tem muita qualidade. O Flamengo tem toque de bola. Tem como o Flamengo ter a posse de bola e não deixar o Racing pressionar? Ou você acha que vai ser inviável? E outra, o que você acha que o Felipe Luiz tem que fazer para que isso aconteça? Não, acho que tem como, sim. Acho que a tentativa do Flamengo vai ser essa. Porque se o jogo partir para um jogo do Racing com a bola, jogo físico, o Flamengo se perde. O Flamengo tem que tentar fazer o jogo dele para ficar com a bola, não... Assim, ele não vai ficar o tempo inteiro com a bola, assim, ele vai ter momentos que o Racing vai estar em cima, vai pressionar, o Racing vai tentar fazer isso. Assim, o que não pode acontecer é permitir que o Racing fique, assim, muito à vontade, permitir muito o lançamento longo, tem que tentar pressionar, tá pronto para uma bola longa e rebater e voltar a ter a bola, recuperar a bola. Então o Flamengo, e quando tem a bola, tocar, levar o jogo para um ritmo mais lento que favorece um time mais técnico. E eu gosto muito da formação que o Vampeta sugeriu aqui. Eu acho muito boa. Com o Pulgar, com o Jorginho e com o Saul. Acho bem interessante. É bem possível. Não sei o que o Felipe pensa, mas eu acho uma ideia bem interessante, né? O Mauro falou que é bem provável que o Racing tenha mais um jogador no meio-campo, ao invés de um zagueiro, que é o Sousa machucado. É bem possível que ele coloque mais um no meio, então eles vão ter mais gente no meio. Eu gosto dessa formação, né? São caras que os três ficam com a bola, tocam a bola. Então, numa ideia que eu imagino que o Flamengo tenha de tentar ficar com a bola, controlar, levar o jogo para um ritmo mais cadenciado, eu acho que essa sugestão do Vampeta de Pulgar, Jorginho e Saul juntos pode ser bem interessante, deixando ali Carrascal, Arrascaeta e Luiz Araújo mais à frente. Eu acho que é uma ideia boa. Eu pensaria com muito carinho nessa possibilidade. O Luiz também pensa com carinho nessa possibilidade? Não sei, mas é possível, eu acho possível. O Felipe gosta muito dos três meio-campistas dele. Ele sempre elogiou muito Pulgar, ele sempre falou do Pulgar assim, até acho que ele exagera um pouquinho nos elogios ao Pulgar, mas enfim, é um jogador dele e ele gosta mesmo. O Jorginho é um jogador muito bom, é um jogador acima da média, e o Saul é um cara que jogou junto com o Felipe, né? Um cara que jogou com ele lá no Atlético, que ele fez questão de trazer para cá. Com certeza, ter o Felipe como técnico foi decisivo para que o Saul viesse para cá. Ele estava negociando com o clube turco. Então, eu acho bem possível, sim, que o Felipe gosta dos três. O Felipe confia bastante nos três. E no ataque não tem muita gente em boa fase. O Carrascal está bem, a Arrascaeta é um cara decisivo. E aí fica uma vaga aí, provavelmente, para o Luiz Araújo. O Plata oscila, o Bruno Henrique está mal, o Samuel Lino está mal. Então, eu acho que ter três no meio e só três mais avançados, contando a Arrascaeta como um jogador mais avançado, no momento que os atacantes não estão bem, Pedro machucado, Cebolinha já não estava bem, está machucado também, eu acho uma formação muito viável. E aí, Vamp, eu vou te perguntar sobre o Carrascal, né, que chegou, eu mesmo falei aqui, o próprio Mauro também, será que vale 12 milhões de euros para a contratação do Carrascal? E ele vem entregando muito, o colombiano. O Carrascal, é bom a gente trazer aqui alguns números dele. Ele foi o principal personagem, né, na vitória do Flamengo sobre a LDU no primeiro jogo, foi o grande nome do time do Flamengo. Foi suspenso, né? Estava suspenso no jogo contra o Fortaleza. E no jogo da semana passada, ele pegou a vaga que estava sendo ocupada pelo Samuel Lino. Foi eleito o melhor jogador em campo, fez o gol da classificação do Flamengo. E os números do Carrascal no Flamengo, eles são muito positivos, Vamp. O Carrascal ele tem 12 jogos, só 5 como titular, 6 participações em gols. Em 5 jogos como titular, ele tem 6 participações em gols. 2 gols, sendo um deles importantíssimo na vitória do Flamengo contra o Racing no primeiro jogo. 4 assistências, 51% de acerto nos dribles e 2,0 de bolas recuperadas por jogo. Esses são aí os números do Carrascal. É um jogador que surpreendeu a grande maioria das pessoas, Vamp. E qual é o peso da volta do Carrascal para esse Flamengo e o que ele muda nesse Flamengo, já que o Flamengo foi tão ridículo no primeiro tempo no jogo contra o Fortaleza? Ô Tico, dentro do futebol brasileiro hoje, alguns personagens, né, que a gente precisa observar com maior detalhe e olhar melhor, né? Quando o Carrascal vem pro Flamengo, né,
você falou, não foi valores fácil, 12 milhões, né? 12 milhões de euros, você falou. Tem alguns personagens aqui que a gente fala assim, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de uns seis que a gente tem que olhar mais e uns que já jogam aqui há mais tempo. Por exemplo, você pega o Vina, que está no banco do Flamengo, já conhece de outros carnavais, que jogou aqui no Palmeiras, foi campeão, tudo, foi para Roma, foi embora. Você tem o Piquerez, que também é da seleção uruguaia, joga aí, é titular, que é mais conhecido. Agora tem alguns jogadores que vão estar na próxima Copa do Mundo, jogadores de seleção, que aos nossos olhos, assim, a gente que está todo dia trabalhando com bola, a gente não acompanha direto. Mas são jogadores de seleção que estão agora aqui jogando em solo brasileiro. Você tem o Facundo Torres, que é convocado para o Uruguai, que a gente não olha tudo. Emiliano Martins, convocado por seleção uruguaia. Você tem agora o Facundo Torres, o Flaco Lopes sendo convocado. Você tem o Aníbal Moreno sendo convocado. O Carrascal é jogador de seleção colombiana, vai estar na próxima Copa do Mundo. Tem até aquela brincadeira que ele fala que ele é o Neymar colombiano, né? Chegou quietinho, teve as suas oportunidades, jogou bem, né? No começo, quando começa assim meio tímido, mas agora, com certeza, no jogo de amanhã vai estar de titular, né? Você pega o Pulgar, que veio lá do futebol, estava no Udinese, né, Bruno? O Udinese, que o Pulgar jogou. O Pulgar jogou na Fiorentina. Fiorentina, né? Chegou aí, titular da seleção chilena. Então a seleção chilena precisa de uma mudança. Então são jogadores que, aos nossos olhos, o Pulgar já está mais tempo aqui. Outros que são de seleções aí, que da América do Sul, que vão estar em Copa do Mundo, que a gente de repente assim, pô, mas Carrascal, 12 milhões, Facundo Torres, isso tudo. Mas são jogadores internacionais, que defende seleções importantes na América do Sul, que enfrenta a seleção brasileira, de pau a pau. Olha a dificuldade que o Brasil teve nas eliminatórias. Aí você tem o Carrascal, que faz parte desse grupo aí que a gente, assim, é muito mais acostumado a ver Gustavo Gomes, Piquerez, Vina. E esses caras estão tudo aqui, são jogadores de seleção que vão estar na próxima Copa. E o Carrascal não é um jogador qualquer. Se custou 12 milhões, os scouts aí do Flamengo viu. Tá na seleção colombiana, vai à Copa do Mundo. Tem a brincadeira lá que ele fala que é o Neymar da Colômbia e ele joga bem mesmo, vai pra cima, tem um bom passe, os números ali, você fala ali, ó. Se você pegar o número do Prata, com tanto tempo de Flamengo, que tem mais de um ano, e o aproveitamento do Carrascal pagou é maior do que o do Prata, que já joga há mais tempo, né? Aí você vai falar, até o próprio Samuel Lino, se você pegar em comparação de número de jogos do Prata, que está mais tempo do Flamengo, que é outro jogador de seleção equatoriana, que vai estar na Copa do Mundo também, que a gente está jogando aqui no nosso continente, ou no nosso país, dentro do continente, não está na Europa, nem na Ásia, são jogadores, tem uma galera aqui que vai estar defendendo as suas seleções aí em Copa do Mundo, principalmente agora com essa vaga que tem aí de 48 seleções. E o Carrascal, amanhã, ele é titular. O Felipe Luiz guardou ele, é titular amanhã. E está jogando bem.